Olá, senhoras e senhores. Boa tarde para você que se liga na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão e também na RCO, lá no oeste do estado. Eu sou o Almir Henrique e a partir de agora você está no Debate por Santa Catarina, que acontece às terças e quintas-feiras aqui no programa Bastidores do Poder. Hoje nós já estamos aqui com o nosso convidado, o secretário Beto Martins. O ano passado participou aqui do programa como senador da República, esteve lá num período em Brasília e agora volta à secretaria, o competente Beto Martins, da Secretaria de Portos e Aeroportos. Comigo também, o nosso decano, Prisco Paraíso, nosso querido Fabiano Rambo e o Dom Schiavi. Vou começar cumprimentando você, Prisco, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, meu caro Almir, Rambo, Dom, e um abraço especial ao secretário Beto Martins. Fabiano Rambo, como é que vai o bom e querido Oeste? Tudo bem, aguardando chuva, viu, Almir? Aguardando chuva. Um abraço a todos, em especial ao nosso grande amigo e também competentíssimo secretário Beto Martins, que hoje vai estar conosco. Show de bola. Dom Schiavi, como é que está o norte do estado? Boa tarde, meus amigos, decano, Almir, Rambo, em especial o nosso secretário, né, Beto Martins, e a toda a nossa audiência e web espectadores. Joinville, quando não está chovendo, está se preparando para chover. E assim está o tempo aqui hoje, armando aquela chuva para o final do dia. Muito bem. Vamos receber então aqui o secretário Beto Martins, secretário de Portos e Aeroportos. Eu tenho o prazer de falar com o secretário Beto mais uma vez, mas acompanho o secretário nas redes sociais, um meio de comunicação tão importante quanto o rádio, e quando você segue a rede social da pessoa, da autoridade, do político, do secretário, é uma boa fonte de informação, porque você consegue ali presenciar as atividades, o desenvolvimento do trabalho no dia a dia. E eu estava acompanhando o secretário Beto, que estava no aeroporto de Florianópolis, e ele falava do movimento de passageiros internacionais nos aeroportos aqui em Santa Catarina, acho que especificamente no Ercílio Luz, lá em Florianópolis. Então, essa é a minha primeira pergunta, secretário. Quero te dar boa tarde, boas-vindas. Queria que o senhor falasse sobre esse movimento, esse aumento considerável que nós tivemos em comparação ao ano passado. Seja bem-vindo. Um abraço, Almir, é um prazer estar contigo, é um prazer estar com o Prisco, meu amigo querido de tantos anos, o Rambo, que tive o privilégio de conhecer recentemente, até pelo trabalho da secretaria, ele está sempre lutando lá pela região dele, Dom Schiavi, um prazer enorme. Bom, dizer para ti que aquilo que eu falei no vídeo é algo realmente que me deixa muito feliz, porque isso é uma simbiose que eu gosto muito de deixar claro, né? Isso não é um trabalho exclusivo do governo ou da nossa secretaria, mas, sem sombra de dúvida, o fato de o governador Jorginho ter dado protagonismo para o setor, e já começam a aparecer os resultados. Em verdade, antes, governo, iniciativa privada, forças vivas do Estado não se falavam, né, para tentar ter um planejamento estratégico para esse setor. Nós construímos esse planejamento estratégico. Santa Catarina agora tem um plano aeroviário, né, que foi feito pela Labtrans, a mesma que fez o Plano Nacional Aeroviário, e esse plano é para 20, 30 anos. Isso é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. A gente já sabe o que tem que fazer dentro dos próximos 20, 30 anos, e a cada 5 anos nós vamos fazer uma atualização disso. Mas a simbiose que eu me refiro basicamente primeiro, nós temos a sorte de ter hoje os nossos principais aeroportos na mão de empresas muito qualificadas. E empresa qualificada significa também executivos qualificados. Temos também a sorte de ter hoje, ser o único estado do Brasil que tem uma secretaria para cuidar de aeroporto, né, que é a secretaria essa que o governador criou. Nós criamos a lei de incentivo ao ICMS de aviação, nós podemos reduzir hoje o ICMS de 17% para até 1,5%. Eu, no meu primeiro ano aqui na secretaria, eu tentava marcar reunião com as companhias aéreas, não era nem recebido. Agora recebo convites sistemáticos para estar com eles, para discutir e planejar a vinda deles para Santa Catarina, porque é muito impactante. 40% do custo de uma companhia aérea é combustível. Se você reduz o ICMS de 17% para 3%, para 4%, para 2%, você dá um grande impacto no custo dessa companhia. E os números estão aí. E também tem aqui que falar do primoroso trabalho que a Secretaria de Turismo está fazendo no contexto internacional, né? Nós estamos fazendo muito promoção do nosso produto turístico lá fora, e aí isso permitiu que Santa Catarina, em 2022, transportou 161 mil passageiros internacionais. 161 mil em 22.
Em 24, 900 mil. 900 mil. Em 25, só no primeiro bimestre, 410 mil. Ou seja, esse ano seguramente vamos chegar na casa de 1.100.000 a 1.200.000 passageiros. Isso é muito significativo e eu tenho certeza que várias cadeias econômicas estão usufruindo disso, muito especialmente a cadeia turística. Muito bem, Prisco, tenha a bondade aí de fazer a introdução da sua parte aí com o secretário. Eu vou me permitir, se você concordar, Almir, Claro. o Rambo e o Dom prosseguirem no administrativo, porque aí eu gostaria de chegar no político. Muito bem, então eu passo a bola para você, Fabiano Rambo. Sem microfone, Fabiano. Dá uma ativadinha no microfone aí. Desculpem. Secretário, sempre uma grata alegria te encontrar. O secretário realmente sabe que tem uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Pinhalzinho recebeu, através do secretário Beto Martins, um esforço muito grande, 8 milhões de reais, para a realização do aeródromo, asfaltamento, melhorias, enfim, é uma obra que muito nos orgulha. Mas, secretário, nós estamos com uma dificuldade aqui, é importante ouvi-lo. Santa Catarina criou mecanismos de fortalecimento de aeroportos, de aeródromos dos municípios, com o trabalho que foi realizado pela sua secretaria de atualizar o plano aeroviário catarinense, que foi entregue, a gente evoluiu muito, mas a Azul, infelizmente, nos deu uma má notícia, que, infelizmente, deixou de operar em alguns aeroportos menores no estado. O que, neste momento, está sendo negociado, que informações novas o secretário pode trazer para Jaguaruna, para Correia Pinto, ou para outros aeroportos que aqui no estado, infelizmente, estão em dificuldades e nesta situação que a Azul Conecta, por exemplo, deixou de operar. Muito bem, Rambo. Primeiro, eu quero sempre usar o exemplo de Pinhalzinho. Eu fiquei impressionado. Pinhalzinho, nós primeiro fizemos esse aeroporto existir de maneira oficial. Antes era um aeródromo particular. Então, agora, com um trabalho muito competente da prefeitura, com o nosso apoio, o nosso suporte, nós conseguimos oficializar esse aeroporto. Hoje é um aeroporto público, tem uma outorga para o Estado por 30 anos e o Estado fez a subdelegação por 5 anos. É normal fazer a cada 5 anos para a prefeitura de Pinhalzinho. Só que nós colocamos 8 milhões de reais também porque o governador percebeu a contrapartida da cidade. A cidade e os empresários, sabendo da importância que esse aeroporto tem para o fomento socioeconômico, colocaram outro 8 milhões. Então, nós vamos ter um aeroporto saindo do zero e saindo do zero já para uma condição muito privilegiada. Parabéns. Em relação à Azul, toda ação tem uma consequência, né? A Azul anunciou para o Brasil inteiro uma crise sem precedentes, uma crise econômica. Aliás, alguma coisa está errada no Brasil, né? Porque passagem é cara e as 3 companhias aéreas principais do país, todas em recuperação judicial. Então, algo não está batendo aqui nessa história. Mas o fato é que a Azul, nessa condição, abandonou 20 rotas no Brasil. Infelizmente, Santa Catarina teve 2 rotas canceladas, que Correia Pinto e Jaguaruna. Nós imediatamente agimos em torno disso. Por mais que a nossa responsabilidade seja apenas a infraestrutura dos aeroportos, nós não podemos atuar como força regulatória na aviação, que isso é responsabilidade da União, mas nós nos envolvemos. E o governador, Jorginho, pessoalmente, ligamos juntos. O governador participa comigo das reuniões com os diretores de companhias aéreas. Com a Azul, tratamos Azul. Nós fizemos um plano de incentivo fiscal, trabalhamos isso a pedido de vocês, atendemos vocês o tempo todo, e agora vocês vão deixar 2 aeroportos. Explicaram a situação da crise, estão com 37 aviões no chão. Isso mesmo, a Azul tem hoje 37 aviões no chão que estão aguardando manutenção, troca de turbina, revisão, enfim, uma situação muito drástica e não tem fluxo de caixa para dar conta de tudo isso. O que fizemos? Em relação a Jaguaruna, tudo resolvido. Fizemos com a Latam uma conversa, o governador participou, e a Latam está substituindo a ausência da Azul em Jaguaruna.
A Latam já tem um voo diário em Jaguaruna, e agora vai ter, durante 5 dias da semana, 2 voos diários. E um voo no horário que funciona, porque o voo da Latam que tinha hoje, que ainda tem até hoje lá diariamente, é às 3 horas da tarde. É o tipo de horário que o cara perde o dia inteiro. Agora vai ter um voo 10 da manhã e um retorno às 6 da tarde. Então, o Sul está em festa, porque o aeroporto de Jaguaruna agora vai dar um atendimento ainda melhor do que vinha dando a Azul. Agora, em Correia Pinto, nós temos um pouco mais de dificuldade, porque o tipo de avião e a própria capacidade de assentos que atende a Correia Pinto são aviões como a TR-72, que cabem melhor naquele aeroporto. Nós estamos ainda em negociação com a Azul, porque aconteceu uma consequência. Nós já notificamos a Azul que ela vai perder o incentivo total, porque ela abriu mão de 2 aeroportos e ela estava se sustentando pelo fato de atender 6 aeroportos, agora só atende 4. Ao tirar essa concessão da Azul, nós também afetamos a Gol, porque a Gol tem um code share com a Azul. A Gol vende passagens para voos da Azul. Aliás, a Gol vendia passagens para quem tivesse como destino Correia Pinto, por exemplo. Comunicamos à Gol que não vamos atender o pleito deles, porque eles perderam a carona, o code share com a Azul. Isso repercutiu a ponto de eu estar indo amanhã a São Paulo ter uma reunião com a Gol, e a Gol quer nos oferecer a Santa Catarina outras alternativas para poder ter acesso a esse incentivo. Enfim, a perda da Azul, por enquanto, está sendo bem minimizada. Aliás, no caso de Jaguaruna, até foi otimizada. E eu tenho convicção que mais 60, 90 dias a gente vai achar uma solução para Correia Pinto. Muito bem. Dom Schiavi, agora é a sua vez de perguntar ao nosso secretário. Secretário Beto, primeiro eu tenho que mandar um grande abraço de um amigo seu que está aqui na nossa audiência, Coronel Evaldo Hoffmann, atual secretário de Segurança Pública de Balneário Camboriú, né? Mandou um grande abraço ali para o amigo. Bom, vamos falar. Santa Catarina tem essa secretaria inédita e aconteceu mais um fato inédito aonde eu estou aqui em Joinville, precisamente na Baía da Babitonga, semana passada, né? Uma parceria público-privada entre o governo do estado, secretaria essa que o senhor tem a caneta, com a iniciativa privada. Pode explicar para nós, por gentileza, como funciona isso, como funcionará e o impacto que isso vai gerar aqui para a nossa região norte, para toda Santa Catarina em si? Primeiro, meu abraço muito carinhoso, muito fraterno ao Coronel Evaldo. Eu tive o privilégio de estar prefeito de Imbituba e tê-lo como comandante da PM lá em Imbituba. E o Coronel Evaldo deixou legados muito importantes para a cidade. E ele sabe que, graças ao nosso trabalho conjunto, a gente, por exemplo, salvaguardou a ida da Votorantim para a cidade, né, que deu um grande impacto socioeconômico para a cidade, e tantas outras coisas importantes que fizemos juntos lá. Sobre Itapoá, vejam vocês o que é tratar o assunto com prioridade e relevância. Santa Catarina, lamentavelmente, Santa Catarina é ponta em muitas coisas, mas em outras a gente tem muito ainda que se desenvolver. Nós temos 5 portos. Hoje, da receita tributária de Santa Catarina, quase 30%, 27%, 28% da receita tributária de Santa Catarina vem da logística, vem da base da logística. É isso mesmo, né? Os nossos portos movimentam mais de 63 milhões de toneladas por ano. Isso tem uma circulação dentro do Estado que gera uma receita tributária importante para o Estado. Ainda assim, o Estado tratava Porto de que maneira? Uma gerência escondida lá no prédio da Secretaria de Infraestrutura, assim como ferrovia e aeroporto. Ou seja, quem procurava a Secretaria de Infraestrutura ia lá para tratar de buraco, ia lá para tratar de estrada, nunca ia para tratar desses temas. E há 10 anos que o Estado vem sendo alertado de que nós podemos ser riscados do mapa dos navios de contêiner no mundo. E vou explicar por quê. Assim como os caminhões mudaram de tamanho, os navios também mudaram. Eu tenho 37 anos de vivência no setor portuário. Há 30 e poucos anos atrás, o maior navio de contêiner tinha 190 metros, carregava 2.500 contêineres. Hoje nós já temos no mundo, especialmente na Europa e na Ásia, navios de 400 metros transportando mais de 24 mil contêineres. E os nossos portos no Brasil, e aqui falando especificamente de Santa Catarina, nenhum das duas grandes
baías de acesso para esses navios, que é a Baía da Babitonga e o Complexo Portuário de Itajaí, nenhum deles está em condições de receber esses navios, né? Todos os outros portos trabalhando em prol disso, e Santa Catarina não estava fazendo rigorosamente nada. Itapoá deixou claro no dia, foram mais de 30 ofícios, mais de 20 audiências, e ninguém quis resolver, porque é fácil dizer que isto é problema do governo federal. Quando procuraram o nosso governo, quando eu, junto com o governador Jorginho, e dizendo, olha, precisamos do recurso, são 350 milhões, 320 milhões, tem que ser feito essa obra, senão nós vamos sair do mapa do contêiner no país, e etc. A gente logo disse, olha, vamos pensar fora da caixa, porque ficar esperando que reunião com o ministro em Brasília vai resolver alguma coisa, não vai. Nós sofremos bullying, vocês sabem, nós não recebemos dinheiro de volta. Está aí agora, cortaram mais 600 milhões das rodovias do Estado. Santa Catarina, se não tivesse o povo empreendedor e resiliente que tem, se vivesse de recursos federais, estaria em maus lençóis. Felizmente, pensando fora da caixa, conseguimos convencer o Porto Itapoá, que é um porto privado, que tem entre seus principais acionistas o maior armador de contêiner do mundo, que é a Maersk. Pois bem, conseguimos convencê-los de pagar a obra, de fazer a obra, que é muito importante, vai dotar a Baía da Babitonga como a primeira do Brasil, ou na pior das hipóteses, a segunda, né, que vai poder receber esses grandes navios e vai ter aqui o first call, ou seja, os navios querem diminuir o pinga-pinga. Navio tinha que vir para cá e ficar pingando em vários portos. Agora o navio vem, vai poder acessar a Babitonga e ali deixa muito mais containers que serão distribuídos para outros portos, ou por cabotagem, ou por outros tipos de modais. O fato é que nós vamos qualificar Santa Catarina à frente dos outros por conta de uma ação completamente pioneira e que vai ser case para o Brasil. Não existe nenhum outro caso parecido, mas isso só foi possível porque tem um governador que tem essa visão estadista, porque tem um porto privado que os empresários souberam entender essa parceria e nós vamos devolver esse dinheiro para eles ao longo de 12, 15 anos, com as tarifas que esses navios vão gerar, porque cada navio que entra ali paga uma tarifa para poder manutenção de dragagem, etc. O Porto Público de São Francisco, que é quem administra a Bahia, vai devolver isso em um longo prazo, mas o fato é que essa ideia é exclusividade de Santa Catarina e agora sim, Santa Catarina entra de novo para o mapa do mundo no que diz respeito ao transporte de contêineres. Muito bem. Secretário, antes de passar por isso, eu queria só te perguntar rapidamente sobre o Porto de Itajaí. Como é que está a situação do Porto de Itajaí? Né? O governador Jorginho não conseguiu reverter aquela questão da federalização? Não, a federalização foi consumada. Aliás, federalização é um nome bonito que a gente dá para a coisa, né? Não federalizou nada, porque o Brasil, a União, não tem uma empresa para administrar qualquer porto. Você tem em São Paulo a Companhia Docas de São Paulo, a Codesp. Então, na verdade, o que fizeram, que é uma empresa do governo, então incorporaram o Porto de Itajaí à Codesp. Então, hoje, quem manda no Porto de Itajaí é o Porto Santos, né? Algo absolutamente incomum no Brasil e no mundo. Um porto num estado comandando o porto em outro estado. E o que eu sei, e foi dito esta semana pelo atual gestor do porto, que quero deixar muito claro, o estado de Santa Catarina não está aqui para criticar nada nem ninguém. Inclusive, estamos à disposição para apoiar do que estiver ao nosso alcance, porque o porto fica no estado e nós queremos o desenvolvimento do estado. O governador tem sido claro nisso. Mas o fato é que ele acabou de anunciar essa semana o que nós já sabíamos. O que hoje o setor político do governo federal analisa é criar a Companhia Docas de Santa Catarina, para poder colocar, neste primeiro momento, o Porto de Itajaí dentro do cobertor do governo federal, e certamente projeto, me parece que está dentro do projeto deles, lá na frente, os outros portos do Estado, que hoje estão delegados para o Estado, possam retornar para o governo federal. É isto que parece ser o planejamento estratégico político do atual governo em relação a Santa Catarina. Mas lá nós não temos como diretamente atuar, mas temos dito, tanto para o gestor do porto, como para a Portonave, que está dentro dessa Bahia, que nós somos apoio total. O que precisarem do Estado, estiver ao nosso alcance, nós estamos lá para ajudá-los. Mas, nesse momento, diretamente, não podemos atuar. Por exemplo, eu sou da ideia, né, e o governador também apostava nisso, que a gente poderia repercutir
replicar o que fizemos na Baía da Babitonga, lá no Complexo Portuário de Itajaí, com a Portonave, para assegurar a Portonave e também poder receber esses grandes navios. Como nós não pudemos fazer isso, porque não somos parte do processo, eu não sei como é que eles vão resolver isso lá, mas o fato é que não existe, a curto prazo, uma solução apresentada. Muito bem. Príncipe Paraíso, nosso decano, é com você. Caminho político, a pauta política está aberta contigo. Muito bem. O secretário Beto Martins está afiado no discurso político, tanto é que ali ele já deu uma bela alfinetada no governo Lula, redução dos investimentos no sistema rodoviário. Santa Catarina recebe aí, no retorno do recolhimento dos impostos federais transferidos a Brasília, pouco mais ou pouco menos de 10%, o que é uma vergonha absoluta. Eu percebo que esse discurso está afiado e me parece que pode estar animado para enfrentar 2026. Seria isso, secretário? Muito boa tarde. Querido amigo Prisco, você que me conhece há tantos anos, né, e sabe que... aliás, o Prisco eu acho que conheceu duas versões. Conheceu uma versão mais jovem, que era mais empolgado, que era mais na emoção. Hoje eu diria que eu estou bem... Mais impetuoso. Mais impetuoso. Eu diria que hoje eu estou bem mais maduro, né? E você nota que o meu discurso ele não é nem num contexto partidário, não é no contexto pessoal, ele é no contexto da verdade dos fatos, né? Santa Catarina, eu passo por isso aqui, junto com o governador, a gente sofre por isso, porque nós não estamos pedindo esmola. Nós não estamos pedindo esmola. Nós estamos pedindo apenas que Santa Catarina consiga ter devolvido aquilo que ela faz para o país, que é uma grande contribuição em impostos, que é uma grande contribuição no desenvolvimento do país. Se não fosse Santa Catarina, né, o sistema logístico nacional estaria completamente colapsado, porque hoje o grão sai lá do Mato Grosso de Goiás para vir embarcar em São Francisco e em Imbituba, né? A grande indústria paulista hoje recebe boa parte dos seus insumos pelos portos catarinenses. Nós levamos eficiência para o país. Então, o que eu peço aqui é respeito para Santa Catarina. E nós temos que sair dessa mazela política, porque nós sabemos que muito do que está acontecendo em Itajaí, muito do que está acontecendo nessas dicotomias, não é um produto dos técnicos, não é dos ministérios que estão partindo isso. É a classe política local, dos partidos representados pelo atual governo, que vão para Brasília buscar esse tipo de conflito, quando éramos para estar todos brigando, né, por uma coisa só, o bem do Estado de Santa Catarina. Sobre a questão... Com relação à federalização do Porto de Itajaí, secretário, eu concordo. Foi vingança do PT, leia-se Décio Lima. Mas, no contexto geral, daquilo que retorna a Santa Catarina é algo crônico, que vem se registrando. Vamos esquecer o período ali da Revolução de 64, mas de Zé Sarney para cá, o quadro se mantém mais ou menos estável. Santa Catarina tem fama de ser um estado redondo, né, que não precisa do governo federal, e isso acaba nos penalizando, né? É a dúvida. Eu vejo todo mundo cobrar o governador que ele não vai a inaugurações e tal, mas como é que o governador vai numa inauguração de uma obra que foi feita por uma concessionária? Não foi uma realização com recurso público direto, né, do governo. Então, sobre a questão política, para te responder, dizer o seguinte: eu ocupei o Senado por 4 meses, todo mundo sabe. Não posso deixar de dizer que foi para mim, e agradeço muito ao governador, primeiro por ter me convidado a fazer parte da chapa dele de senador, e segundo a dona Ivete, porque sem dúvida alguma isso foi um gesto gratuito dela, ela não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo. Então eu faço aqui sempre essa referência, esse agradecimento. Mas é claro que, ao estar no Senado, eu percebi o quanto se pode fazer pelo Estado, né? O Senado é a casa onde as grandes decisões são tomadas, é a casa onde você tem um pouco mais de equilíbrio de força, porque você vai para a Câmara Federal, São Paulo tem 60, 70 deputados, nós temos 16. Né? Enfim, lá não tem esse equilíbrio, essa condição. Já o Senado é 3 por Estado, dá mais equilíbrio, mais equidade às discussões, além do que a discussão é sempre mais
com mais civilidade, por ser apenas 81 senadores. Então, isso, se eu pudesse ter ocupado um pouco mais, estimularia aí um pensamento maior no futuro. Mas hoje, eu sou muito sincero, eu não estou pensando em candidatura a outros pleitos na próxima eleição. Eu apenas quero não deixar nenhuma dúvida da minha lealdade, né, e do meu carinho pessoal, primeiro ao amigo, mas da minha lealdade ao projeto político do nosso atual governador, Jorginho Melo. Tá, só para encerrar, Almir, uma última pergunta. Com o pré-lançamento da pré-candidatura de João Rodrigues, o processo sucessório não acabou sendo precipitado com muita antecedência? Eu acho. E quer saber? Eu estive em Chapecó agora por 2, 3 dias. Eu penso que muita gente, até outros atores de outros segmentos da sociedade, também acham que isso é precipitado, né? Mas tudo isso também está sendo causado, Prisco, por esse problema que está hoje no contexto nacional. As 2 últimas eleições no país tiveram influência direta na eleição do Estado, né? Então, esse momento que vive a política de inviabiliza um aqui, o outro lá não sabe se vai ser candidato, isso gera, penso eu, essa abertura para que todo mundo queira botar o carro na rua. Mas eu acho que é precipitado, sim. Mas eu, do meu ponto de vista, eu tenho falado muito com o governador, muito mais num contexto de amizade pessoal, porque eu não faço parte do núcleo político do governo, né? Mas eu tenho sempre falado com ele que, né, o que eu aprendi ao longo desse tempo, que eu fui prefeito, fui secretário 2 vezes e tal, é que temos que colocar nossas energias nos nossos atos, colocar nossa energia nas nossas realizações, porque eu tenho certeza que, se nós seguirmos com os feitos que estamos conseguindo no Estado, né, são feitos muito grandiosos em todas as áreas, né, o governador Jorginho será reconhecido por isso, né, por conta do resultado desse grande trabalho que ele está liderando. Ele casou com a política, ele casou 100% com a política, ele é faca na bota, ele está presente em tudo. Então, eu acho que a gente tem que depositar nossas energias nesse momento, nesse trabalho, porque eu tenho certeza que a colheita será fruto da semeadura. Muito bem. Fabiano Rambo, mais uma pergunta aí para o nosso convidado. Bom, eu acho que vamos agradecer ao Almir, o secretário, porque o nosso horário também está encerrando, e se você me permite, agradecer ao secretário Beto Martins pela tua presença aqui no nosso programa, sempre muito bom ouvi-lo, e da mesma forma, creio que os colegas também assim o concordam, colocar à disposição esses microfones para que a gente possa ter mais oportunidades de falar sobre as boas ações que o Estado vem realizando, especialmente nessas áreas estratégicas que são da logística, do transporte, enfim, que temos a CEPAF agora como protagonista. Certamente. Eu queria só aproveitar, agradecer ao secretário e pedir um último comentário, porque essa semana, secretário, eu estive no município de Ermo, e ali vai ter aquela rodovia que desce lá da Serrinha e vai chegar até a BR-101, e há um plano do governo federal de federalizar um trecho daquela rodovia que passa no meio de Ermo, ligando lá com a serra que vem do Rio Grande do Sul. Tem alguma conversa, alguma tratativa nesse sentido? Eu acredito que é para melhorar, segundo o governo federal, seria para melhorar a logística e ligar o Rio Grande do Sul, o Uruguai, ao Porto de Imbituba. Não tenha dúvida, nós devemos estar falando da BR-285. Isso. E eu luto por isso e falo sobre isso há muitos anos, porque eu sei o quanto isso vai impactar na economia do sul de Santa Catarina, né? O sul de Santa Catarina, que até pouco tempo atrás era a região mais pobre do estado. Até porque na hora de sair a rodovia 101, nós ficamos por último. Enfim, amargamos durante muito tempo esse título que hoje não é mais nosso. O sul começou realmente a ter seu desenvolvimento. Mas a BR-285 vai ter um impacto muito grande. Vou rapidamente explicar por quê. Primeiro, no contexto turístico. Hoje, a boa parte do turista, esse negócio de mexer a mão aqui dá um monte de bolinha aqui no contexto hoje turístico, nós estamos recebendo uma massa muito grande de gaúchos nas nossas praias do sul. Aliás, se você for hoje a Garopaba, está sujeito você encontrar 3 gaúchos para um Catarina, lá, né, em função desse movimento que se tem já. Mas é muito mais da área central da grande Porto Alegre. Com a BR-285, nós vamos encurtar o caminho de São Borja
para Imbituba de 900 para 500 e tantos quilômetros. Nós vamos encurtar o caminho de Passo Fundo de 550 para 400 quilômetros. Enfim, você vai criar uma nova rota turística para Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. E no que diz respeito ao lado mais econômico, nós vamos ter o porto. O Rio Grande do Sul tem um porto que movimenta 50 milhões de toneladas. Um único porto movimenta 50 milhões de toneladas. O Porto de Imbituba movimenta 8 milhões de toneladas. Com essa nova estrada, com a 285, nós vamos certamente atrair uma boa parte da safra do Rio Grande do Sul, que é a segunda do Brasil, para o nosso porto. Nós vamos poder também levar fertilizante como frete retorno para essa região onde se tem muita produção de grão. Nós vamos ser um porto de apoio ao Porto de Rio Grande. Nós não vamos tirar a carga do Porto de Rio Grande. Não existe essa possibilidade e perspectiva, porque o Porto de Imbituba tem limitações também. Mas seguramente nós vamos ser mais um apoio, mais um suporte logístico para o Rio Grande do Sul. Então vai ter um impacto econômico importante no Sul, essa rodovia. O lado de Santa Catarina, eu falo com o Alisson direto sobre isso, termina agora em outubro, faltava uma última obra de arte e já está com recurso, já está fazendo. E o lado gaúcho, eu tenho conversado também com senadores e deputados daquele estado, porque consegui construir essa conversa quando estive senador, e também está começando a caminhar, e a perspectiva são 2 anos. Ou seja, final de 26, há uma expectativa que até final de 26 a gente possa ter essa estrada funcionando, e isso vai ter um importante impacto aqui para o sul de Santa Catarina. Muito bem, secretário, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Seguimos à disposição do senhor e da secretaria. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade muito rica, porque a gente debate aqui e nos permite esclarecer, detalhar, né, tantas coisas que estão acontecendo. E quero dizer mais, hein? Agora, mês de abril, nós estaremos aí trazendo outras boas e impactantes notícias, mas eu não posso dar spoiler. Mas só quero dizer o seguinte: Santa Catarina antes tinha só ligação com Guarulhos para poder voar, né? Você tinha que ir para Guarulhos para ir para qualquer lugar do mundo. Nós já temos uma conexão hoje direta com a Europa, nós temos uma conexão direta com a América do Norte e o Caribe, que é a Copa. Nós temos ligação direta com praticamente todas as capitais do Mercosul, e vem novidade por aí. Além Dubai disso... vem por aí, Dubai vem por aí, Dubai vem por aí. Eu já cantei a pedra. Hein? É chute, hein? É chute. É chute, mas pelo sorriso do Dubai é logo ali, hein? É chute. Mas e também nós também estamos trabalhando em cima de um projeto que virou mantra para o governador, porque ele é muito entusiasta, e ele não aceita, não dá ou não é possível como resposta, que é a questão de uma aviação interna regional em Santa Catarina. Nenhum estado brasileiro conseguiu fazer isso funcionar. Minas Gerais tentou, teve o Voo em Minas, vocês podem procurar aí, Voo em Minas começou e não andou. Aqui em Santa Catarina teve experiências no passado, NHT, no Rio Grande do Sul também, Aerosul não conseguiu se sustentar, mas o governador demandou, e hoje, junto com o secretário Cleverson da Fazenda, junto com a Fiesc, junto com a Facisc, nós estamos trabalhando muito na formação desse projeto, na construção de um projeto para atender esse pedido do governador, e eu estou muito mais otimista do que estava quando ele lançou a ideia. Então, eu espero que a gente tenha boas e grandes notícias em breve. Forte abraço a todos, mais uma vez, obrigado. Valeu, tá aí então o secretário Beto Martins aí participando com a gente aqui no nosso Bastidores do Poder. Vou aproveitar, fazer um intervalo rapidamente aqui na 95,9 Jovem Pan News de Tubarão e também na 101,5 Jovem Pan News de Criciúma, e a gente já segue. Na internet nós continuamos. Bom, meus amigos, seguindo por aqui, que bela entrevista do secretário Beto Martins, né? O secretário, esse cara habilidoso com a fala, manja da sua secretaria, entende dos números e tem pronta resposta para as perguntas que foram feitas aqui. Santa Catarina, no que diz respeito a portos e aeroportos, tá bem entregue, né? Tá com baita no secretário. Você, Ram. Tá bom. Eu acho não. Santa Catarina tem uma característica de um governo muito técnico, e ele foi muito feliz ao lembrar que ele não faz parte do núcleo político do governo, o que é uma grande verdade. O secretário Beto, que foi prefeito de Imbituba, tá?
tem um porto importante, né? Tem um porto que realmente é um destaque hoje para Santa Catarina. E agora, nessa questão da aviação regional, eu sou um grande entusiasta que esse processo de melhoria nós precisamos fazer, e é um grande desafio, inclusive, para o mundo hoje, viabilizar a aviação regional. No Brasil, o secretário lembrou das regionais, como a Varig e VASP, que eram do Estado, acabaram depois sendo levadas à iniciativa privada e acabaram quebrando. Nós não tivemos sucesso nessas companhias. Diga-se de passagem, quantas companhias aéreas nasceram e faliram depois de pouco tempo. Agora está na iminência também de cerrar as suas portas a Voipes, o VPAS, né? Então, a ANAC estuda uma fusão entre a Azul e a Gol, o que também pode trazer para o usuário da aviação um aumento, um encarecimento da passagem aérea. O secretário foi muito bem exitoso ao lembrar que, olha só, passagem aérea cara e as empresas dando prejuízo. O que está acontecendo? É má gestão? O que está acontecendo que a gente não está conseguindo entender? Então, são situações que nós temos que olhar com muito carinho. O governo do estado está num programa de incentivo a pequenos aeroportos, como ele falou aqui de Pinhalzinho, mas, ao mesmo tempo, tem em São Miguel do Oeste, que tem em Itapiranga, lá no extremo oeste do estado também. Tem muitos outros locais e cidades, 21 no total, que já estão neste processo. E não adianta você ter aeroporto se não tem avião, se não tem condições de viabilizar esses aeródromos. Porém, nós temos que olhar com carinho, e eu creio que a iniciativa do Estado deva ser neste sentido da criação de uma aérea regional. Talvez seja isso que o secretário esteja prometendo apresentar nos próximos períodos, ou, quem sabe, Almir Henrique, um voo direto para Dubai. Seu microfone. Eu quero ir agora para o campo político, Fabiano. Eu acho que é isso que ele vai anunciar. É Dubai, sim. Mas eu queria perguntar para o Dom e para o Prisco, começar aqui pelo Dom, porque hoje, Dom, você está acompanhando uma operação que teve da Polícia Civil hoje em várias prefeituras, inclusive acho que na região norte teve alguma coisa também, teve a Prefeitura de São José, Florianópolis, Garopaba, em razão de um sistema que é utilizado por essas prefeituras. Né? Mais uma vez, o GAECO sai batendo nas portas às 6 da manhã. Dom. Meu caro Almir, primeiro eu quero, antes de entrar nessa fala da GAECO sobre hoje de manhã essa operação, parabenizar o secretário Beto Martins, um dos mais técnicos secretários ali, excelente secretário mesmo, e eu acredito também que eu vou no teu chute aí, tá, Almir? Vai ser Dubai, conexão direta aí, Floripa-Dubai, que vai ser muito interessante para nós catarinenses, mas apenas um palpite, né? Nada de bastidor. Voltando a essa operação, teve sim aqui na região norte, várias cidades ali, como você mesmo falou, Almir, e eu vou frisar algumas delas aqui. Penha, Balneário Pissarras, no litoral norte, né, foram alvo dessa investigação, que é chamada apreensão ali em 17 cidades, e essa operação tem o nome de Ctrl-C. Por que Ctrl-C? Porque eles pegavam, né, segundo a investigação aqui da GAECO, que fez apreensão de 46, só um instante aqui, 46 itens, né? Teve uma atualização agora aqui também, tá? Então, é provas do conceito. Por que Ctrl-C? Voltando aqui, pessoal de casa entender. A operação, eles faziam a licitação, montavam essa licitação, é o que a GAECO está investigando ali, fez apreensão de eletrônicos e busca em várias, inclusive em prefeituras aqui da região, montava a licitação e a outra copiava e colava, né? Então, o texto de uma licitação estava muito parecido com a outra, favorecendo uma empresa, né? E aí, isso foi a operação de hoje. Teve várias imagens ali, também dessa apreensão, e você vê que Santa Catarina, a GAECO é atuante, né, a Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, todas essas polícias, né, inclusive com um cutuco lá do governo federal, tentando tirar a PRF, né, de fazer parte da GAECO também, mas nós temos aqui uma GAECO atuante e não tem passação de pano, tá, Almir?
Prisco, eu vi que a Prefeitura de Florianópolis, do prefeito Topazio, soltou uma nota dizendo que a contratação dessa empresa ela é anterior ao mandato do prefeito, né? De 2018, inclusive, o contrato só está em vigor ainda por uma decisão judicial, porque parece que a Prefeitura de Florianópolis já tentou romper e não conseguiu. Você tem alguma informação, algum dado sobre esse acontecimento, Prisco, de hoje? Não, eu não tenho nenhum dado adicional sobre o tema especificamente. Acredito que o Dom já fez uma abordagem interessante. Acredito que poderíamos entrar num outro tema igualmente estratégico, que seria o seguinte: consequências de natureza política, tendo em vista a transformação de Jair Bolsonaro em réu. Sim, o PL deflagrou, a partir de hoje, obstrução permanente, definitiva, na Câmara dos Deputados. Isso poderá se estender ao Senado. Evidentemente que é preciso que outras bancadas se agreguem, venham a aderir a esse movimento. Se isso ocorrer e tiver durabilidade, cria um sério problema, não apenas na condução dos trabalhos legislativos, mas especialmente para o Palácio do Planalto, que tem vários projetos em tramitação e do interesse não apenas da economia, mas também da gestão Lula da Silva. Outras duas reflexões nesse contexto que podem enriquecer o debate. Primeira delas, uma declaração de Marco Aurélio Mello. Ele foi ministro do Supremo durante 31 anos. Veja, ele foi nomeado pelo primo, Fernando Collor de Mello, em 1991 e permaneceu aí até 2, 3 anos atrás. Ele fez uma analogia. O Supremo hoje está a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não tem foro privilegiado. Por que não o fez também em relação a Lula da Silva, lá atrás, quando da Lava Jato e especialmente do Petrolão? Por que ele foi julgado originalmente na Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, e depois, em segundo grau, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, englobando os 3 estados do Sul? Alguma coisa chegou no STJ e no Supremo Tribunal Federal, os 2 tribunais superiores com base em Brasília, mas o julgamento não foi lá. Esse é o primeiro aspecto, é a primeira reflexão. E a segunda reflexão, que não vai colocar em risco a deliberação por unanimidade da primeira turma do STF, transformando Bolsonaro e outros 7 colaboradores em réus, não vai colocar em xeque. Um país sério, um judiciário igualmente disciplinador, poderia dar problema, poderia até ser anulada a sessão de terça e quarta da primeira turma. Alexandre de Moraes, num lance, num rasgo de proselitismo político, ele, como juiz, veja, como juiz e relator, como magistrado, ontem ele apresentou um vídeo. Pior que o vídeo foi editado pelo seu gabinete. Se fosse um vídeo com as imagens corridas, não, foi editado. Mas mesmo que não tivesse sido, ele, como magistrado, não pode apresentar nenhum dado que venha a caracterizar uma ofensiva em prejuízo daqueles que estão sendo
julgados. Isso cabe à acusação, ao Ministério Público, que não o fez. Ele não é acusação. Embora ele também seja vítima, seja delegado de polícia, xerife, promotor, né? Ele é tudo, juiz. Agora, teve esse dado novo, que está provocando repercussão internacional. Nem mesmo o Ministério Público poderia apresentar algo que não está nos autos. É o sistema processual. Não poderia. Muito menos o juiz. Aliás, juiz esse que não deu oportunidade da defesa daqueles que estavam em julgamento preliminar terça e quarta a ter acesso a todos os autos. Não tiveram. Portanto, eles não tiveram em plenitude a possibilidade de fazer a defesa de seus clientes. Ou seja, está tudo atropelado, está tudo subvertido. É um rolo compressor. Além da celeridade de colocar em julgamento, o devido processo legal não foi observado. Estamos no fundo do poço. Dom Schiavi. Almir, eu acredito que depois da fala do decano nem tem o que se dizer sobre isso, né? Muito bem colocado, muito bem citado, e eu quero só fazer uma inclusão ali, junto a todos os títulos esses ali que o decano impetrou, né? E falou ali do Alexandre de Moraes, que ele também é jornalista, que ele fez até algumas matérias falando como a imprensa deveria se posicionar, né? Que, ó, olha bem nessa imagem aqui. Vocês estão vendo? Que é a imagem que o Príncipe está falando. Vocês estão vendo velhinha? Vocês estão vendo velhinha com Bíblia? Mulher com o terço na mão? Mulher de batom? Então, realmente ali está tudo atropelado e tudo de ponta cabeça na República das Bananas, que é o Brasil. Muito bem. Fabiano Rambo, o Prisco e o Dom se manifestaram aí, e, de certo modo, com alguma crítica ao STF, a maneira como está sendo conduzido esse processo e ao próprio Alexandre de Moraes, mas eu lhe faço uma provocação e obviamente, eles terão o direito de replicar, de responder também o que eu vou te provocar. Não está se pintando demais um Bolsonaro totalmente inocente, um cara, um coitado, uma vítima que está sendo... Porque a impressão que eu tenho, e isso não é exclusividade de Bolsonaro, não, o Fabiano, quando eu lembro da condenação do Lula, e até um pouco antes, anos atrás, no Mensalão, que o Lula era uma grande vítima. Ele foi uma grande vítima de uma grande perseguição. E digo mais, quando o STF, no Mensalão, atuou para julgar pessoas que não tinham foro privilegiado, mas naquela época era o pessoal do PT que estava indo em cana, eu não vi a direita reclamar. A direita nunca reclamou. Quando, agora, da Lava Jato, que o STF atuou em alguns momentos, em situações que não eram pessoas com foro privilegiado, a direita em nenhum momento reclamou. Só que o tempo passou e agora quem está em julgamento é a direita, pedindo que fossem julgados em primeira instância. Então, eu queria, assim, a sua avaliação, obviamente, nesse sentido. Não está se pintando muito um Bolsonaro coitadinho, vítima de uma grande perseguição, um homem que não cometeu nada de errado? Vamos lá. 2005, Mensalão. Quem era o ministro que foi o protagonista? Joaquim Barbosa. Lembram? Sim. Cotado a presidente da República. Daí, na sequência, nós tivemos o Petrolão, que criou ou reacendeu a chama do conservadorismo, que botou o povo na rua em 2014, 2015. Nós cobrimos, nós acompanhamos todos aqueles momentos. Surgiram movimentos espontâneos e a própria lei da ficha limpa a partir daqueles movimentos. E, ao longo do tempo, o Supremo Tribunal Federal se consolidou como um destaque
não só dentro do judiciário, mas dentro das páginas da política. Agora, dizer se Bolsonaro é inocente ou não é inocente não nos cabe. Eu não tenho acesso às provas. Agora, o que eu critico é, primeiramente, a politização do judiciário, certo? E do Supremo Tribunal Federal e da forma que esses ministros são escolhidos. O ativismo judicial que o próprio Supremo vem fazendo. Isso são críticas ao poder judiciário e que descredibilizam a corte. Sobre Jair Messias Bolsonaro, ele está em todo o direito de espernear. Como todo réu diz que é inocente, ele tem que provar agora a sua inocência. Porque nós invertemos o papel. Antes você para condenar alguém, você tinha que apresentar as provas que o cara seria condenável. Hoje se condena antes de julgar e se condena antes de apresentar as provas. Isso é um problema. Bolsonaro, na minha visão, ainda joga com seu discurso para a torcida. É só olhar o que aconteceu e o que foi divulgado no final do julgamento. Damares orando, aquela situação toda, enfim, que gera uma certa comoção. Então, obviamente, nós temos hoje um Bolsonaro para todos os gostos, temos um Supremo Tribunal Federal para todos os gostos. Ora, dependendo da situação, o Supremo é elogiável, ora ele é condenável. Ora, Bolsonaro é condenável, ora ele é elogiável. É uma dupla personalidade muito difícil. Mas dizer se Bolsonaro é inocente ou é culpado vai caber ao judiciário e que ele o faça de uma maneira pontual, técnica, mas que, como disse o ministro Fux, muito precisamente deveria ter sido julgado lá no plenário. Não com Flávio Dino, nem com Zanin e muito menos com Alexandre de Moraes. Vai lá, Prisco. Bom, primeiro, não há a menor condição de fazer um cotejamento de Lula da Silva com Jair Bolsonaro, de Lava Jato e Petrolão com esse golpe de 8 de janeiro. Pela materialidade, Prisco. Tem materialidade. Exatamente. Pelo golpe de 8 de janeiro, para mim, fictício. E se algo teve, o laboratório funcionou no governo e não na oposição. Mas vamos esquecer, vamos colocar isso de lado. Lula da Silva foi condenado por 9 magistrados diferentes. Sérgio Moro, 3 desembargadores federais e 5 ministros do STJ. Provas materiais, provas cabais. E outra, delações premiadas, diferentemente dessa do tenente-coronel Mauro Cid, que foi pressionado a falar de um jeito, daí não falou como queria, daí teve que mudar. Foram 9 mudanças de delação em relação a esse cidadão para incriminar Jair Bolsonaro. Já falei aqui várias vezes, não tem nenhuma admiração especial por Jair Bolsonaro, mas é uma questão de justiça. Vamos lá. Lula foi condenado por corrupção, por roubalheira. Ponto pacífico. Não foi vítima de nada. Ele foi favorecido, porque depois de descondenado, libertado, direitos políticos restabelecidos, condução eleitoral parcial, e foi colocado novamente na presidência da República. O Bolsonaro não roubou nada. Estão dizendo que ele liderou e capitaneou um golpe. Onde estão as provas? Tem nada. Tem nada. Agora, eu concordo com você, Almir, que o terrorismo psicológico exercido lá atrás, na Lava Jato, onde o cidadão ficava preso por tempo indeterminado para delatar e tudo mais, muito embora fosse para delatar fatos reais, diferentemente desse
suposto golpe. Errado, evidentemente. E a maior prova de que houve uma certa parcialidade na condução. Moro virou senador, antes ministro da Justiça do próprio Bolsonaro, e Deltan Dallagnol, que chefiava o Ministério Público Federal, virou deputado federal. Erro crasso. Isso não invalida as provas, as condenações, mas o comportamento deles enquanto magistrados, que deveriam ser imparciais, não só naquele momento, mas no segundo instante. E, para finalizar, o decano Gilmar Mendes, primeiro, chamou de cleptocracia o governo do PT. O que é cleptocracia? Governo de ladrões. Ele falou isso. Mas quando o Bolsonaro começou a atacar muito o Supremo, ele deu um cavalo de pau e começou a ficar contra a Lava Jato. E daí ele falou uma coisa muito curiosa. Tínhamos tortura, prisões indeterminadas para forçar o cidadão a deletar, a fazer delação. E hoje, o que está acontecendo? O que Alexandre de Moraes está fazendo? Sob a concordância de todos os seus pares. Então, definitivamente, não dá para estabelecer paralelo. Bolsonaro tem muitas falhas, cometeu muitos equívocos, meio destrambelhado no seu comportamento, mas não serve para ladrão, o que é uma caracterização do seu sucessor. Dom, 15 segundos para você fazer aí o encerramento do programa hoje. Uma boa tarde, fiquem com Deus, até terça-feira que vem. Muito obrigado pelo carinho, meus amigos. Forte abraço a todos vocês. Obrigado pela participação. Dom, Fabiano e Prisco Paraíso. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.